4, estamos no Notícia na Tarde, além da CBN, também na TV Com, canal 36 da NET, canal 36 Via Max, além do site tvcom.com.br, aqui no Clique RBS de Santa Catarina. Em Florianópolis, céu parcialmente encoberto e a temperatura na marca dos 22 graus. No Notícia na Tarde, que nós começamos às 2 horas na rádio, na CBN, como de costume, nós vamos agora às nossas entrevistas, que fazem com que os nossos entrevistados venham até aqui aos estúdios da CBN tratar desses assuntos, de assuntos muito pertinentes à vida de todos nós. Para começar, nós vamos falar sobre a lei da empresa individual, lei da empresa individual, que muita gente confunde com a lei do empreendedor individual, com a lei do microempreendedor individual, e ela, na verdade, é uma lei um pouco diferente. Para nos dar detalhes de como essa lei funciona, o que ela é e os benefícios que ela apresenta em relação à legislação antiga, se é que há uma legislação antiga e outras orientações nesse sentido, está conosco o advogado Marcos Andrei de Souza, que nos responderá a esses questionamentos. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua vinda aqui conosco, uma boa tarde, bem-vindo aos estúdios da CBN. Boa tarde, Felipe Reis, boa tarde aos ouvintes. Bom, eu comecei questionando o advogado Marcos Andrei de Souza quanto à lei da empresa individual, se é a mesma lei do microempreendedor ou do empreendedor individual, e ele já me disse de imediato que não. Assim como eu também fiz a confusão, para quem eventualmente também esteja confundindo, eu gostaria que o senhor pudesse definir a lei da empresa individual, o que ela é. Ok, Felipe Reis. Na verdade, é um sistema já adotado em muitos países há muito tempo. O Brasil se demonstrava defasado nesse ponto, por isso que, sendo bastante rigoroso, a gente diz que o Brasil não evoluiu, ele apenas fez a sua obrigação, né? Se adequou às legislações mais modernas. Basicamente é o seguinte: o sujeito que quer empreender, que quer investir numa atividade econômica, ele tinha duas possibilidades. Ou ele agia na condição de empresário individual, e o empresário individual, é bom que se diga, é uma pessoa física. Ou seja, ele exerce atividade no nome dele. As pessoas se confundem porque o empresário individual ele tem um CNPJ. CNPJ é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o que pode dar a falsa impressão que o empresário individual é uma pessoa jurídica. Justamente. Mas não é. Ele tem um CNPJ porque ele é equiparado à pessoa jurídica para recolher tributos, basicamente imposto de renda. Mas qual é a importância de tê-lo como uma pessoa física? Significa dizer que ele coloca no risco daquele empreendimento todo o patrimônio pessoal dele. Aquilo que ele possa ter conquistado ao longo de sua vida. E a atividade econômica, ela é uma atividade eminentemente de risco. Então ele está colocando no risco não apenas o valor, o bem que ele quer investir naquele negócio, mas ele coloca no risco aquilo que ele quer investir e aquilo que ele não quer investir. Ou seja, de acordo com esses parâmetros e talvez baseado com uma legislação mais antiga, o risco era muito maior de se perder tudo, coisa inclusive Exatamente. Que não planejava. Então o que se fazia no Brasil? Se constitui uma pessoa jurídica. E no caso, no Brasil, a pessoa jurídica específica para exercer atividade econômica é uma sociedade. O sujeito constitui uma sociedade, investe nessa pessoa jurídica o patrimônio que ele quer investir, que ele julga necessário investir, e caso o negócio não desse certo, em tese, ele perde apenas o patrimônio que ele investiu e não coloca em risco o seu patrimônio pessoal, salvo algumas exceções. Pois bem, para fazer isso no Brasil era um pouco complicado, porque nós vivíamos no que a gente chama de uma demagogia jurídica, de que no Brasil, para ter uma sociedade, precisa ter um sócio. Essa possibilidade de sociedade com sócio só que já vinha nos outros países. Então, eis uma prática muito rotineira de sociedades com 99,999% das cotas na mão de uma pessoa e um outro sócio que, na prática, ele não é necessariamente um sócio, mas ele é um figurante, né? Porque nem sempre o sujeito precisa de um sócio, né? E nem sempre ele precisa de uma outra pessoa que faça um aporte. Às vezes ele tem essa condição, tem a condição econômica, tem a condição técnica, e se ele precisa de parceiros para desenvolver esse negócio, ele pode contratar na condição de empregado, pode contratar na condição de representante, de agente, mas ele não precisa necessariamente de um sócio, ele não quer um sócio. Mas no Brasil precisa do tal do sócio. Os investidores estrangeiros é que tem isso com muita perplexidade, né? Porque imagina um estrangeiro vem para o Brasil e tem que arrumar um sócio brasileiro, então ele tem muita dificuldade em entender isso. O que veio fazer essa legislação? O que ela proporciona? Ela permite o que ela denomina, a expressão é um tanto quanto a técnica, mas pelo menos é salutar porque a lei entrou em vigor, mal ou bem ela entrou em vigor, ela permite
a existência de uma sociedade com um sócio só. Sim. Né? Eu diria a técnica porque o correto seria chamar sociedade unipessoal ou sociedade de um sócio só. E ela utilizou uma expressão empresa individual. A expressão empresa no código quer dizer tem um sentido totalmente diverso. Empresa na lei quer dizer uma atividade, então ela utilizou uma expressão que significa uma atividade para representar uma sociedade. Tanto que já desde o projeto ela surgiu muitas dúvidas. Espera aí, nós estamos diante do quê? Do empresário individual que pode destacar patrimônio, ou nós estamos diante de uma nova pessoa jurídica? A lei ela já largou com essa dificuldade, com essa dúvida, né? Analisando a lei, nós não temos dúvida de que o Brasil adotou a técnica da sociedade. Ela seria uma pessoa jurídica com um sócio só. Sim. Né? Então, essa, vamos dizer assim, o benefício, a possibilidade que a lei dá de boa parte da classe empresarial sair dessa demagogia jurídica de ter que figurar um sócio que ele não precisa. Porque isso traz um transtorno na relação societária e isso traz um risco para que também a pessoa que, entre aspas, empresta o seu nome, né? Ela empresta para estar ali como figurante e muitas vezes ela pode assumir responsabilidades que são justamente aqueles casos que eu falei no início, de excepcionais, porque em algumas situações o sócio vai responder com o seu patrimônio pessoal. E isso pode atingir o sócio figurante, ele não está nem sabendo disso. Né? Se você se encontra numa situação dessa de sócio figurante, como a gente está falando aqui na entrevista, e quer mudar essa situação, acompanhe conosco a entrevista depois do intervalo, agora quando são 3h01, com a temperatura de 23 graus em Florianópolis, com o advogado Marcos Andrei de Souza, hoje falando sobre a lei da empresa individual. Uma legislação nova que traz alguns benefícios, ao que tudo indica, para quem quer uma empresa e quer ter apenas um sócio só, sem correr qualquer tipo de risco. Até já.